Olá, tudo bem? Nós estamos começando mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer o nosso segundo estudo sobre o livro de Jó. Nós já vimos um panorama geral a respeito do livro e hoje nós começaremos a meditar no primeiro capítulo do livro de Jó. Antes eu quero dizer que os primeiros capítulos, o capítulo primeiro, segundo e terceiro, esses três primeiros capítulos, eles servem como uma introdução, uma apresentação de todo o restante do livro de Jó. Nesses primeiros três capítulos, nós vamos encontrar as informações sobre o contexto em que Jó vivia, vamos ver o seu conflito, os dilemas que Jó teve na sua vida e o desastre que aconteceu, né? Ele perde os seus bens, perde os seus filhos e acaba também perdendo a sua própria saúde. E vamos encontrar nesses três primeiros capítulos informações sobre a controvérsia que existe, esse debate entre Deus e Satanás, entre os amigos de Jó e o próprio Jó. Nós então vamos começar examinando os primeiros 5 versículos do capítulo 1 do livro de Jó. Nesses primeiros 5 versículos, nós temos as informações, primeiro sobre quem era Jó. Nós vamos ter uma descrição a respeito dele, nós vamos ver a localização geográfica de Jó, onde ele morava, nós vamos ver o que Jó possuía, como também veremos a rotina dos filhos de Jó e a rotina do próprio Jó. Depois disso, no final, eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida. Então vejamos primeiro, no capítulo 1, verso 1, quem era Jó? A Bíblia diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nós temos aqui uma descrição a respeito de Jó. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus. Homem íntegro e reto, temente a Deus. Nós podemos aqui classificar essa descrição da pessoa de Jó, primeiro no seu aspecto moral. Ele era um homem reto e íntegro. Ser um homem reto e íntegro significava que Jó procurava viver uma vida de acordo com um padrão moral, de acordo com um padrão ético. Isso significa que Jó não era perfeito, Jó não era um homem sem pecado, mas ele procurava viver uma vida de maneira ética que fosse correspondente àquilo que ele havia aprendido a respeito da lei moral de Deus. Também diz o texto que ele era um homem temente a Deus. Então podemos fazer aqui uma correlação entre uma coisa e outra. Ser um homem temente a Deus significa ser um homem que procura viver uma vida que seja do agrado de Deus. Volto a dizer, Jó não era um homem sem pecado, Jó não era um homem que não errava na sua vida, mas ele procurava viver uma vida de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Nós não temos aqui informações a respeito do nome dos seus filhos ou nome dos pais de Jó. Nós somente temos a informação no verso 2 que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então sabemos que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Depois ele acaba perdendo esses filhos, e aí sim, no final do livro, no capítulo 42, lá no verso 14, nós vamos ter então o nome dos filhos que Deus concede a ele posteriormente. Mas aqui nós não temos essas informações do livro. É interessante nós também vermos onde Jó morava. O texto diz que ele era um homem que morava na terra de Uz. A terra de Uz foi dessa terra que Deus chamou Abraão. E a Bíblia diz
que Abraão morava nesta terra. E o irmão de Abraão, chamado Naor, também morava nesta terra. Daí nós temos a possibilidade de que Jó poderia ter vivido antes de Abraão, ou que Jó era um contemporâneo de Abraão. Alguns que trabalham com a possibilidade de que Jó fosse filho de Naor, né? Portanto, Naor, que era irmão de Abraão, Jó então seria o seu sobrinho, ou Jó viria da descendência de Naor. O fato é que ele habitava na terra de Uz. Esta é uma informação para os leitores da época, para saberem qual era a origem de Jó quando eles então lessem o livro de Jó. Nós temos depois a informação do que Jó possuía. E o texto diz logo em seguida: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Nós não temos aqui muitos detalhes, apenas as informações do que ele possuía. Essa era uma maneira na época de você considerar uma pessoa próspera, uma pessoa importante. É verdade que há homens na Bíblia, nós vamos encontrar relatos, que tinham muito mais bens que Jó, mas Jó, naquela época, dentro daquele contexto, era considerado então um homem maior de todos os do Oriente, ou seja, todos conheciam Jó por causa do seu renome, todos conheciam Jó por causa da sua prosperidade. Então ele tinha essa quantidade de animais, né? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além disso, ele tinha um grande número de empregados que trabalhavam para ele. Esta aqui é uma maneira de descrever naquela época, como nós já vimos, Jó viveu no período patriarcal, ele viveu naquele período antes que o povo de Israel fosse constituído, fosse levado para o Egito e depois constituído como nação. Então, este período patriarcal, que vai ali desde a criação até o surgimento do povo de Israel pela descendência de Abraão, com o nascimento de Isaque e Jacó e a constituição da família de Israel, sendo levada José para o Egito. Então, este é o período patriarcal. Nós temos essa informação de que era assim que era considerado, de que é assim que era descrito a importância, o sucesso, a riqueza de um homem. Por isso nós não temos aqui menção a respeito de ouro, de prata, mas a respeito dos bens que ele possuía. Então, podemos chegar à conclusão de que Jó era um homem, sim, um homem muito importante, um homem muito conhecido, um homem que tinha muitos bens. Mas, acima de tudo, ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Aqui eu quero dizer para você que não há uma relação entre uma coisa e outra. Ou seja, não era porque ele era um homem reto, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, que ele era um homem próspero. Eu sei que muitas pessoas hoje em dia fazem esse tipo de associação, mas nós vamos ver logo em seguida que, após aquele debate entre Deus e Satanás, Deus permite que Satanás tire os bens que ele possuía. Jó perde tudo que ele tinha, perde todos os seus animais, portanto perde toda a sua riqueza, a sua prosperidade, a sua fama, e mesmo assim a Bíblia vai dizer que ele continuava sendo um homem temente a Deus. Então jamais podemos avaliar uma pessoa pela sua prosperidade, ou seja, pensar que uma pessoa é próspera espiritualmente por causa dos bens
que ela possui. Mas Jó era um homem temente a Deus, era um homem que procurava viver uma vida que agradava a Deus. E Deus, na sua providência, também tinha dado para ele muitas riquezas, e ele se tornou um homem conhecido por causa da sua prosperidade. No entanto, que diz o texto que ele era o maior de todos os do Oriente, ou seja, ele era conhecido por todas as pessoas daquela região do Oriente, ali as redondezas de Uz, por causa da sua prosperidade financeira. E aí o verso 4 vai nos descrever então a rotina dos filhos de Jó. O texto diz: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Aqui nós temos a descrição de que os filhos então de Jó, eles se reuniam em banquetes. O texto fala cada um por sua vez. A melhor tradução seria cada um em seu dia. E aqui está se referindo não a qualquer festa que eles celebravam. Aqui não está dizendo que os filhos e as filhas se embebedavam, de que havia algum problema moral com seus filhos. Não. Aqui simplesmente o texto está descrevendo que eles se reuniam para celebrar o aniversário deles. É isso que significa que cada um se reunia um por sua vez. Ou seja, quando um filho fazia aniversário, todos se reuniam para comemorar o aniversário deles. E assim sucessivamente, né? Um aniversário após o outro. É a mesma expressão que nós encontramos aí no capítulo 3, no verso 1, que diz que Jó falou e amaldiçoou o seu dia natalício. Essa mesma expressão que nós encontramos aqui no verso 4, se referindo então a essa celebração que era muito comum naquela época e até hoje, de nos reunirmos para celebrar o aniversário de alguém. E assim, então, o texto descreve o comportamento dos filhos e das filhas de Jó que se reuniam para celebrar o seu aniversário. Após, então, descrever a pessoa de Jó, o lugar onde ele morava, a rotina, os seus bens que ele possuía, a rotina dos seus filhos e filhas, agora nós temos, então, a rotina de Jó. O verso de número 5 diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e tenham blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Aqui nós temos a descrição, então, após descrever que os filhos e filhas se banqueteavam no seu aniversário, celebravam o seu aniversário, nós vamos ter aqui a atitude de Jó. Parece que enquanto os filhos estavam festejando, celebrando o aniversário deles, Jó estava preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Jó chamava os seus filhos e os santificava. A palavra santificar aqui significa a palavra santificar significa a gente consagrar. A palavra santificar significa a gente pegar algo do uso comum e dedicar a Deus. Então, o que Jó fazia era exatamente isso. Enquanto os filhos estavam ali celebrando o seu aniversário, comendo, bebendo, ele chamava um filho por vez. Não sabemos aqui ao certo se isso está relacionado ao aniversário que eles faziam, ou seja, se Jó chamava cada filho no dia do seu aniversário para santificá-los na presença do Senhor, ou se ele fazia isso de maneira aleatória.
Mas o fato é que Jó santificava os seus filhos. Ele chamava os seus filhos para este momento de adoração. E ele fazia isso porque até então não havia ainda sido instituído por Deus, como eu já disse, ele está vivendo um período patriarcal, e Deus é bem depois, na história da revelação bíblica, que Deus vai instituir o sacerdócio levítico. Então Jó aqui, ele é, sem dúvida, ele funciona como um mediador entre Deus e os seus filhos, e ele faz um papel aqui sacerdotal. O texto fala que ele levantava-se de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos os seus filhos, pois ele dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Então Jó era um homem temente a Deus e um pai preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Ele oferecia sacrifícios, holocaustos, significa que ele então queimava por inteiro animais do seu próprio rebanho, no lugar dos seus filhos, porque ele pensava de que os seus filhos poderiam ter blasfemado contra Deus em seu coração. Ou seja, Jó estava extremamente preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. E como pai, ele orava pelos seus filhos, como pai, ele oferecia holocaustos, sacrifício em favor dos seus filhos pelos seus pecados. E o texto termina dizendo: assim o fazia Jó continuamente, ou seja, este era a rotina de Jó, um pai preocupado com a vida dos seus filhos. Eu quero terminar essa parte do nosso estudo fazendo então algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas é que nós aprendemos aqui quais são as características de alguém que anda com Deus, de alguém que tem comunhão com Deus. A descrição de Jó faz a gente parar para refletir se nós de fato temos comunhão com Deus. Se nós procuramos ter o temor do Senhor, lembrando que a Bíblia vai dizer que ter o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós conhecemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, isso, sem dúvida, vai trazer alguma mudança na maneira como nós vivemos. Não há como nós separarmos a nossa fé em Cristo Jesus da maneira como nós vivemos o nosso dia a dia. Isso é muito claro na vida de Jó. Por ele ser um homem temente a Deus, ele procurava viver uma vida, então, que agrada a Deus. O Senhor Jesus disse que aquele que o ama é aquele que guarda os seus mandamentos. Então, se você tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, sem dúvida que isto afetará o seu modo de viver diante de Deus. Outra coisa que nós temos aqui que reforçar novamente é de que se nós conhecemos a Deus, se nós andamos nos caminhos de Deus, Deus será o nosso provedor. E eu não tenho dúvidas que Deus deu a provisão, essa provisão abundante, ao ponto de Jó poder ser reconhecido como um dos homens importantes, famosos da sua época. Mas eu não quero aqui dizer para você que se você temer a Deus, se você andar nos caminhos dele, você vai ter a mesma riqueza que Jó possuía. Não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Não está fazendo qualquer relação entre fé e prosperidade. A Bíblia aqui está descrevendo quem era este homem, que depois é duramente provado por Deus. O fato de nós crermos no Senhor Jesus não significa que nós vamos ser pessoas prósperas. Mas eu creio que o fato de nós andarmos com Deus, sem dúvida nós teremos a provisão necessária para a nossa vida. Como diz Jesus, Deus é o nosso Pai e Ele sabe e Ele conhece quais são as suas necessidades. E Ele proverá aquilo que eu e você precisamos. Outra lição, e eu creio que esta é uma das mais importantes no texto, é que Jó se preocupava com a vida espiritual da sua casa. Ele se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. E o texto fala então que ele oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Temos que lembrar que hoje nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque a palavra de Deus
vai nos dizer de maneira clara que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Lá em Hebreus capítulo 9, no verso de número 11, diz: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Todos os holocaustos na Bíblia, do Velho Testamento, apontavam para o sacrifício de Cristo Jesus. É isto que o autor de Hebreus nos ensina. Cristo morreu de uma única vez. O sacrifício dele foi suficiente, é suficiente, para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Portanto, você pai, você mãe, vai santificar a vida dos seus filhos, ensinando para eles a respeito do Evangelho, ensinando para eles a respeito do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E aqui os pais têm um papel fundamental na criação dos seus filhos. Não somente de cuidar deles no ponto de vista físico, emocional, mas sobretudo de cuidar dos seus filhos do ponto de vista espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14, que pais santificam os seus filhos. E era isso que Jó fazia. E você deve, então, influenciar a vida dos seus filhos, orar por eles e ensinar para eles o Evangelho, ensinar para eles o que Deus fez por eles em Cristo Jesus. Esta é a grande responsabilidade que os pais têm de ensinarem os seus filhos na admoestação e na correção do Senhor. Saiba que, nesse sentido, você tem uma função muito importante dentro da sua família e dentro da sua casa, de levar os seus filhos ao conhecimento de Jesus como seu único Senhor e Salvador. Essas são as aplicações que nós podemos fazer, então, para a nossa vida nos dias de hoje. Espero que Deus te abençoe com este momento de estudo, de reflexão no livro de Jó, e nós brevemente voltaremos agora, continuando a nossa série de estudos para os próximos versículos do capítulo 1. Que Deus te abençoe, que você fique na paz e na graça do Senhor Jesus.